Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Eu quero louvar o Senhor pela oportunidade de a gente estar meditando um pouco na palavra. E eu trago aqui mais uma palavra de Deus para o teu coração. Eu gostaria de orar com você. Em primeiro lugar, se você puder, feche seus olhos. Pai, mais uma vez, eu quero te louvar pela oportunidade de poder ministrar a tua palavra. Nesse tempo, Pai, que sejamos guiados pelo teu Espírito Santo, mas que o Senhor venha fazer tudo aquilo que está no teu coração, Pai. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar um pouco sobre como se achegar a Deus em tempos de crise. A gente ainda vive um momento de crise, uma crise que atinge vários níveis. E momentos de crise é um tempo ideal para nós nos achegarmos a Deus. Só que nós precisamos estar atento a isso e aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Então, como me aproximar de Deus num tempo de crise, onde muitos se afastam, muitos colocam até a culpa em Deus de tudo que está acontecendo? Em Tiago capítulo 4, versículo 8, Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. É um texto que Deus fala muito ao meu coração. Ele começa dizendo assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. De que maneira eu posso me aproximar de Deus em tempos de crise, né? Porque é um momento onde normalmente as forças vão se acabando e a tendência natural de muitas pessoas é se afastar de Deus, se afastar de Deus. Agora, o que fazer para me manter perto de Deus? Irmãos, todo mundo enfrenta crise, dificuldade. O mundo inteiro está vivendo um momento de crise. E nós cremos, amados, que essa crise, ela vai acabar em nome de Jesus. Mas a Bíblia, irmãos, ela é muito clara quando Jesus fala sobre as aflições da vida. E eu não quero aqui trazer um evangelho, irmãos, né, que fala que você não vai sofrer, que você não vai passar por dificuldade. Todos nós temos os nossos embaraços. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Eu posso estar falando para alguém que está enfermo, eu libero cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Diante dos problemas, tem gente que diz assim: eu estou com vontade de morar na lua. Principalmente, irmãos, nesse momento em que todo mundo ficou dentro de casa. A grande maioria, quantas crises foram evidenciadas, irmãos? Quantas brigas, mas é uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus. É uma oportunidade de nos unirmos como família. Pastor, como se achegar a Deus em tempo de crise? Se você ainda não leu essa carta de Tiago, irmãos, eu te aconselho, leia a carta de Tiago, porque a mensagem de Tiago é uma mensagem de exortação e confronto. Tudo que nós precisamos. Tiago fala também acerca de posicionamento, ele fala sobre fé, e ele fala sobre as obras. De repente, quando você olha para o texto, você não tem a ideia do que está por trás, né? Tiago está combatendo uma ideia que estava surgindo no meio da igreja, né? Que dizia que a salvação ela era
exclusivamente pela fé independente das obras, do testemunho ou do estilo de vida. Então isso estava sendo propagado no meio da igreja primitiva, né? É o conceito da ortodoxia sem a ortopraxia. É um conceito teológico em que eu recebo o ensino, mas não preciso colocá-lo em prática. Veja isso, irmãos. Como algo diabólico estava sendo disseminado no meio da igreja primitiva. E nos dias de hoje, quantas coisas são lançadas como verdades. O diabo muitas vezes ele prega uma meia-verdade. Meia-verdade não é verdade, irmãos. Porque uma verdade, para ser verdade, ela tem que ser uma verdade completa. Então Tiago ele vem para desconstruir esse raciocínio. E quantas coisas estão sendo lançadas nesse tempo, irmãos? E a palavra ela precisa ser pregada para desconstruir todo o projeto de Satanás. No capítulo 2 de Tiago, lá no versículo 18, ele diz assim: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque as obras, elas testemunham da fé. Porque eu vou viver aquilo que eu acredito. Irmãos, a pessoa pode enganar por um tempo, mas vai chegar uma hora que ela vai revelar, na verdade, aquilo que ela é, ou aquilo que ela tem. A gente poderia falar tantas coisas, mas eu quero destacar 2 pontos, né? Aqui, a gente pode voltar numa outra oportunidade e falar mais um pouco dessa carta e desse texto, mas no capítulo 4, Tiago está falando de comunhão. Irmãos, de amizade ou intimidade com Deus. Ele diz, no capítulo 4, a amizade com o mundo. E quando ele fala mundo, ele está falando sobre o sistema. A amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. Aí no versículo 8, né, na primeira parte, ele vai dizendo assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É o princípio da ação e da reação. Irmãos, tem algo que eu quero que você grave ou até anote, que Deus ele mais reage aos nossos atos do que propriamente age por sua vontade soberana. Porque olha só, chegai-vos a Deus é uma ação, e Ele se chegará a vós é uma reação. Irmãos, eu creio que tem milagres para acontecer na tua vida. Eu quero já liberar isso como palavra profética. Tem milagres para acontecer na tua vida que talvez esteja esperando uma ação da tua parte. Se você tomar a atitude correta, se prepare para viver tanto milagre nesse tempo de crise. Então, pastor, como me aproximar de Deus? Como me achegar a Deus na dificuldade? Eu vou destacar apenas 2 pontos. O primeiro dele, você se achega a Deus, se aproxima de Deus no meio da crise, primeiro, pela disposição de servir. É o que está faltando, irmãos, muito nesse tempo. Porque quando veio a crise, as portas das igrejas se fecharam, muita gente se afastou de Deus. Só que a igreja sou eu, somos nós. Nós continuamos pregando a palavra, transmitindo um culto, ainda de forma online. Mas quantas pessoas enterraram o seu dom, o seu talento, se afastaram, sumiram? Tem gente que sumiu. Eu me aproximo de Deus quando eu me apresento e digo assim: eu quero servir. Porque quem nos deu a missão não brincou com a gente. Irmãos, quem te chamou, ele não te chamou de brincadeira. Isso aqui é muito sério, eu quero te falar isso com muito carinho, irmãos. Mas a palavra de hoje, Deus vem trazer confronto, primeiro para mim, que estou pregando, e para mais alguém que está me ouvindo. Em Números capítulo 23, no versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura,
Diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Irmãos, quem te chamou foi Deus. O mesmo versículo na Nova Tradução, ele diz assim: Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Agora, quantas vezes você mudou de ideia? Uma hora você quer, outra hora você não quer. Uma hora eu estou pronto, outra hora eu não estou pronto. Conta comigo, pastor. Daqui a pouco alguma coisa acontece. Ou alguém faz alguma coisa que não foi do teu agrado. Irmãos, o Deus que te chamou, Ele te chamou de verdade. Ele conta com você. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Eu estou trazendo essa palavra aqui hoje com muito temor e tremor. Porque abrir mão do chamado, irmãos, preste atenção nisso. Muita gente está abrindo mão do chamado. Abrir mão do chamado é o mesmo que chamar Deus de mentiroso. E isso é forte demais, irmãos. E eu não quero que seja uma palavra de efeito na tua vida. Mas eu quero que seja uma palavra que vai penetrar entre as juntas e medulas, porque a palavra é poderosa para fazer esse nível de separação. Abrir mão do chamado é o mesmo que chamar Deus de mentiroso. Porque quem te deu a missão confiou que você ia cumprir. Quem me chamou, Ele me capacita dia após dia. E Deus não brincou de me chamar para o ministério. Irmãos, não há marcha ré na missão que Deus lhe confiou. Algumas vezes a gente até tem a noção de que, poxa, será que nós estamos retrocedendo? Mas aquilo que para nós pode parecer, durante a missão, retrocesso, pode se tornar um impulso para você chegar mais além do que você pensou. Eu quero liberar uma palavra que você vai muito além do que você pensou. Você vai chegar em lugares que você jamais imaginou. Mas atenda ao chamado de Deus. Então eu me aproximo de Deus pela disposição de servir, irmãos. A gente está aqui para servir. Se eu não sirvo para servir os irmãos, para que eu sirvo? Quanto mais você serve, irmãos, quanto mais você trabalha, mesmo fraco, desestimulado, mesmo cansado, abatido, olha só o que é Apocalipse 3, versículo 8, a segunda parte, a parte B, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força não é desculpa para você parar. Não é desculpa para você retroceder, porque o mesmo Paulo, ele diz em 2 Timóteo 1:1, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, servo pela vontade de Deus. A minha função, irmãos, ela não significa que eu sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu sou servo. Eu sou servo, seja servo de Deus, servo dos teus irmãos. Pedro diz também, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Somos todos servos. Se tiver alguém contigo, fala para ele ou para ela, somos todos servos. Irmãos, o servo não tem direito. Olha isso. O único direito que o servo tem é o direito de não reclamar pelo direito que tem. Então a primeira coisa, se eu quero me aproximar de Deus, no momento de crise, eu preciso estar disponível para servir. E a segunda coisa, que eu destaco, está no momento da crise, pastor, como me achegar a Deus? Segundo, pelo poder do perdão. Deus está falando com alguém aqui nessa hora. Porque o coração, ele precisa estar aberto para perdoar. Perdoar quem, pastor? Quem te feriu. Perdoar quem te machucou. Em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Marca aí.
para você ler depois. O texto diz: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E se vós não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, quem não perdoa, segundo a palavra, não pode ser perdoado. Libera perdão para quem te machucou, para quem te feriu. Eu vou te dar um outro texto, Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, olha isso, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, isso aqui é sério demais. Quantas pessoas ofertando e achando que a oferta está sendo recebida, porque Deus faz a leitura do meu coração, do teu coração. Quando eu não perdoo, irmãos, nem ofertar eu posso. Porque, irmãos, se você não perdoar, não adianta trazer oferta no altar. Tem muitas ofertas que nem são recebidas por Deus, por causa do nosso coração. O perdão é a faxina da alma, irmãos. Eu quero orar com você. A gente teria tanta coisa para falar nesse texto, mas Jesus ele chegou a dizer o seguinte: olha só, se você não perdoar, não pode orar. Pode até orar, mas não vai valer nada. Se você não perdoar, não pode trazer a sua oferta no altar. Se você não perdoar, não pode adorar a Deus. Olha isso, irmãos. Se você não perdoar, não pode ser perdoado. Se você não perdoar, adoece fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se você não perdoar, entregue aos verdugos e você não tem paz. Agora, o perdão, ele te aproxima de Deus. O Senhor está de braços abertos e Ele te ama. É tempo de se aproximar de Deus. Se achega a Deus através do perdão, irmãos. O perdão derruba as barreiras e constrói pontes. Relacionamentos que foram quebrados, irmãos, vão ser reconstruídos através do perdão. Pastor, mas perdoar não é fácil. Eu sei, meu irmão. Eu também sou de carne e osso. Eu também já vivi momentos difíceis e continuo vivendo, mas a gente precisa praticar o perdão. Perdoar muitas vezes exige, irmãos, olha isso, a disposição de se atropelar. Você consegue se imaginar você atropelar você mesmo? É passar por cima do meu próprio direito, passar por cima da minha própria razão, é abrir mão do meu direito. E quantos problemas de relacionamento, irmãos, surgindo no meio dessa pandemia, por conta de estarmos mais próximos, ou até pessoas que você precisou se distanciar. Precisamos liberar perdão. Por que o diabo trabalha tanto para que não haja perdão? Porque através da mágoa o diabo está escravizando muita gente. Tem gente que está escravizado pelo diabo, pela falta do perdão. Só que eu quero declarar que cativeiros serão quebrados hoje em nome de Jesus através do perdão. Irmãos, quanto mais você perdoa, você tira uma cela dos teus ombros. Imagina o diabo montando nas tuas costas, irmãos. Fala aí, nas minhas costas não. Eu sou templo do Espírito Santo. Se você é templo, dá um glória a Deus. Irmãos, é claro, o diabo não vai montar na minha alma, nas minhas emoções.
Eu tenho a mente de Cristo, então perdoe. Então perdoe. Irmãos, muita gente vai deixar de ser arrebatada, sabia? Pela falta de perdão. Muita gente não está se atentando para isso. Convive na mesma casa sem perdoar. Frequenta a mesma igreja sem perdoar. Atravessa para o outro lado da rua, e eu estou falando de cristão. Pelo menos se diz cristão. Mas Jesus está voltando, irmãos. Cada vez mais próximo Ele está. Os sinais estão aí. Estamos vivendo uma crise. Tudo isso está sinalizando que Ele está voltando. Vamos nos achegar a Deus. Se apresente para servir. E perdoe. Lucas capítulo 7, no versículo 47, diz que aquele que mais perdoa, mais amado se torna. Pastor, mas eu quero perdoar, eu estou orando para isso. Irmãos, você está orando em vão, porque perdão é atitude. Perdão, eu tomo a iniciativa e Deus faz a obra na minha vida. Eu quero te falar uma coisa, irmãos, que é uma verdade. Tem gente que te feriu, que não vai te pedir desculpa. Agora, o que eu faço? Você tem graça de Deus para perdoar. Eu vou repetir. Você tem graça de Deus para perdoar. Porque o perdão, ele te torna parecido com Deus. Então, eu quero fazer uma oração. A gente poderia falar tantas outras coisas, mas eu te prometo, num outro vídeo, a gente volta nesse ponto. Porque a gente poderia falar em outras coisas que nós podemos nos achegar a Deus. Mas hoje, Deus está te chamando de volta para o serviço com Ele, para o serviço na casa dEle. O que te afastou? Que você possa dizer como Paulo, nada vai me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Libera perdão para quem te feriu, para quem te machucou. Seja liberto em nome de Jesus. Que todas as amarras de Satanás que tem te prendido, hoje eu declaro que estão sendo quebradas em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai, eu quero te louvar por essa palavra. E por cada coração que está quebrantado diante de Ti. E nós precisamos, Pai, aproveitar esse tempo como uma oportunidade de nos achegar a Deus. Porque a crise é um momento oportuno para nós tomarmos decisões. Porque a crise, ela se apresenta como uma encruzilhada. Dependendo do caminho que você tomar, da decisão que você vai tomar, as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Então eu declaro, Deus, um povo tomando decisões certas, se aproximando de Deus, se apresentando para o serviço na casa de Deus. Deus, eu profetizo que dessa crise vai se levantar um exército sobremodo numeroso, Pai. Tudo aquilo que tem nos afastado de Ti e dos nossos irmãos, Pai, que caia por terra todo disse-me-disse, toda fofoca, Pai amado. Tudo aquilo, Pai, que muitas vezes a gente não concorda e muitas vezes a gente quer que as coisas sejam da nossa vontade e por isso a gente acaba se afastando do serviço, Pai. Mas nós não vamos nos afastar. Eu declaro corações abertos, Pai, para servir, para perdoar quem feriu, quem magoou, porque nós temos graça de Deus sobre as nossas vidas, Pai. O amor de Deus, Ele foi derramado em nossos corações, Ele não foi colocado em conta-gota, então eu posso amar o amor do tipo de Deus, porque eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança dEle, Pai. Eu declaro, meu Deus, uma igreja fortalecida no Senhor, que se achega dia após dia ao seu Pai,
Pai, eu declaro vidas sendo abençoadas, libertas, famílias sendo fortalecidas pelo Teu poder, pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a tua família.